inclusive informática é minha formação, eu tenho técnico em programação, faculdade, eu fiz tecnóloga em redes, depois fiz engenharia de software como pós. Então, para mim, essa parte de programação é tranquilo. Eu mandei duas. Eu mandei uma que é assim, algoritmo em programação Python e Python, somente Python, tá? Se você pegar de algoritmo, já vai te dar uma base boa. Ela tem 55 páginas e como é bem formatada, é curtinho. Você lê isso em meia hora. Por quê? Não sei se vocês assistiram lá a aula de Python, né? Se vocês conseguiram, como que foi essa experiência para vocês. Mas a programação é só uma forma do computador interpretar alguns comandos, digamos assim. O importante é você entender o algoritmo. Isso que é importante, beleza? Então, o que é o algoritmo? É a forma de você chegar em algum lugar, tá? Vamos supor, eu vou falar 10 minutinhos de programação em Python, depois eu vou fazer outra coisa. Vamos supor, você quer calcular uma média. Vou falar assim que vai ficar claro para vocês. Você quer calcular uma média dentro do Excel. Eu falo umas coisas que não tem nada a ver, mas que faz acertar a questão, tá? Você quer calcular uma média dentro do Excel de 3 células. Você pode colocar assim, calcule, vamos supor, A1 mais A2 mais A3 dividido por 3. E vai dar a média, não vai? Ou você pode colocar calcule, que é o igual, soma A1, 2 pontos, A3. E também vai dar a média, não vai? Vai. Então, o algoritmo é um caminho estruturado para uma solução. Só que não existe, assim, um único qual mais certo. O importante é dar o resultado. O importante é dar o resultado, beleza? Então, o que eu quero que... A live hoje é focada em PF? Sim, é focada em PF. Eu vou fazer outras coisas, se quiser ficar. Vou pegar aqui o que eu mandei para vocês, tá? A primeira, de 55 páginas. Essa primeira tem 55 páginas, tranquilo. Meia hora vocês batem isso aqui, tá? Vocês têm que treinar a velocidade, principalmente na fase que a gente está, né? Então, pô, lógica de programação, que eu acabei de falar, então pode pular isso aqui, né? E aqui eu acho legal, ó, início, leia 1, leia N2. A média pode ser N1 mais N2 dividido por 2. Média é maior do que 7? Sim, está aprovado. Não, está reprovado. Então, é um código que vai ser interpretado dentro de uma lógica sua. Então, primeiro você tem que pensar, qual é a lógica disso aqui? Tá? Eu não peguei questão nenhuma ainda de Python, de programação para fazer, mas o que vocês têm que fazer quando olhar para uma questão que venha um código, primeiro, é não se assustar, porque eles vão tentar assustar vocês. E segundo, é entender a lógica. Se isso tivesse escrito em português, qual é a lógica que seria isso daqui? Entendeu? Então, a lógica aí foi escrito de outra maneira. Eu vou ter duas variáveis. O que é variável? Uma letrinha que vai armazenar algum valor por um tempo. Só isso. Beleza? Lá no Excel eu coloco direto. Vamos supor, aqui tem 2, aqui tem 3, igual a 1 mais B1. Se fosse num código de programação, eu teria que criar uma variável. Esse A1, B1 poderiam ser variáveis que estão armazenando valores, 2 e 3, beleza? Então, tudo é variável, você trabalha com variável. Voltando aqui. Então, aqui, ó, média tal... Se acontece isso, aprovado, se não, reprovado. Então, ele já começa a evoluir o pensamento. Início. Leia a variável 1, leia a variável 2. Provavelmente vai ter um campo na tela, a pessoa vai digitar nota 1, nota 2. Aí vai ter uma outra variável para guardar a média. Escreva M na tela. Se M maior ou igual a 6, então aprovado. Se não, reprovado. Mas ainda está em português, mas é um algoritmo. Algoritmo bem estruturado. E isso aqui passa para a linguagem Python. Quando vier na prova, vocês vão fazer o contrário. Vai vir Python e vocês vão pensar assim, como que seria isso em português? Combinado? E aí vocês vão conseguir resolver muito mais fácil. Apesar que eu acredito que se cair assim vai ser 1 ou 2, só para assustar mesmo. O restante deve ser mais conceitual. Então, constante, não vai variar, variável, vai variar. Não preciso nem ler. Então, eu tenho aqui uma variável, fator. Ela vai receber um número. Beleza.
Atribuições possíveis. Posso receber uma constante, uma variável, uma expressão. Legal. Às vezes, porque é uma expressão? Às vezes aqui, ó, M é igual a N mais N2/2. O M recebeu uma expressão. Ele não recebeu um valor direto. Tá entendendo? Ele recebeu uma expressão. Tá. Então, é muito simples. Vocês não precisam se assustar. Os sinais são os mesmos das operações matemáticas. Mesma coisa, tá? E aí ele vem falando da linguagem de computador. Fala um monte de coisa, volta um pouquinho em memória RAM e linguagens de alto nível. Aí isso aqui é importante. Escrever programas de computador em linguagem de máquina, apesar de os programas produzidos serem rápidos, pode ser muito difícil e trabalhoso, além de exigir conhecimento profundo sobre computador. Para não ter que programar nessa linguagem difícil, foram desenvolvidas linguagens de alto nível. Então, o que é linguagem de alto nível? É uma linguagem que eu posso pegar aquele algoritmo de Portugal, esse aqui, ó, eu posso pegar esse daqui e facilmente traduzir isso aqui para o Python, para o Java, para o PHP. Então, essas linguagens são alto nível porque conversa do jeito que a gente conversa, tá entendendo? Agora, existem linguagens de computador baixo nível que a gente não entende o código de programação de jeito nenhum, tá? Então, pode cair. Se Python é uma linguagem de alto nível, sim, ela é. Lembra o imprima na tela? Vira print. Print, olá. Imprime na tela, tá? Então, quem já programa uma linguagem, acaba conseguindo programar em quase todas. Só prestar um pouquinho de atenção, porque os códigos são muito parecidos. Linguagem Python. Por que foi escolhido o Python para ensinar programação de computadores nessa apostila? Toda programação de computadores é feita através de uma ou mais linguagens de programação. Portanto, para aprender a programar, é necessário aprender ao menos uma linguagem de programação. O objetivo dessa apostila não é ensinar uma linguagem específica, mas sim ensinar a programar de uma forma geral. E se vocês conseguirem pelo menos pensar assim, vocês já conseguem resolver muita coisa. A linguagem é apenas uma ferramenta para esse aprendizado. O mais importante é aprender a lógica. Existem várias linguagens, C, C++, Java, por exemplo. A linguagem Python foi escolhida por ser uma linguagem muito versátil, usada não só no desenvolvimento web, mas em muitos outros tipos de aplicação. Embora simples, é também uma linguagem poderosa, podendo ser usada para administrar sistemas e desenvolver grandes projetos. É uma linguagem clara, objetiva. Aí vem aqui a página oficial. Eu mandei para vocês a do R, né? Programação R, mandei uma tarefa lá. A página oficial e a tarefa. Deixa eu entrar nessa página oficial aqui, ver se funciona. Não funciona. O nome Python é uma homenagem a um grupo humorístico inglês, tal. Apesar de sua sintaxe simples e clara, Python oferece muitos recursos disponíveis, tal, total. Em resumo, Python oferece uma sintaxe tão simples quanto a linguagem PHP, por exemplo, mas é mais versátil. Então, olha só. Python, linguagem de alto nível, mais simples, mais versátil. São palavras-chave, entendendo? Permite explorar vários recursos, tal, total. E é software livre. Então, tudo isso pode cair, essas palavrinhas-chave. A apostila é muito autoexplicativa, tá? É necessário instalar o interpretador da linguagem Python. Esses dias eu achei um interpretador via browser, que você jogava ali e ficava testando. Eu não precisa instalar nada disso, só leia aí e entende, entendeu? Faça um resuminho sobre essa apostila aqui. Então, vamos lá, ó. Funciona em Windows? Sim. Em Linux? Sim. Em Mac? Sim. Beleza? Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Aí depois você pergunta assim, ai, Gabi, o que é técnica da cebola? Estou fazendo junto com vocês. Fazendo junto com vocês. É o superficial, o básico, é o que cai em concurso. Beleza? Então, outra coisa que pode anotar no seu resumo. Python funciona em qualquer plataforma. Windows, Linux, Mac. Tá? Basta você instalar o interpretador deles. É possível usar qualquer editor de texto para fazer uma linguagem Python? Sim, é possível. Certo ou errado? Certo. E depois apenas usar o interpretador para executar o programa. Então, pode usar o próprio editor do interpretador. Beleza. Vamos indo. Programa compilado. Quando o programa-fonte é todo convertido em linguagem de máquina antes da execução, esse processo chama-se de compilação. E os programas que o fazem são chamados compiladores. O programa resultante é o chamado programa objeto. Então, a linguagem é alto nível. Ela não é uma linguagem baixo nível de computador.
E como que isso vai ser interpretado pelo computador? Tá entendendo? Você vai fazendo a linguagem em alto nível. Na hora que você põe para executar, o computador, dentro dele, compila aquilo e transforma na linguagem dele. A gente não vê, só devolve o resultado. Então, existe esse processo de compilação. Programa interpretado. Quando a conversão é feita durante a execução, o processo é chamado de interpretação. Já acabei de falar aqui. Interpreta e compila. Cuidados ao digitar em programas em Python. Letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. É correto afirmar que o Python é case sensitive? E aí? É correto afirmar que o Python é case sensitive? Sim. Assim, print e print são completamente diferentes, causando erro caso digite o P maiúsculo. Quando isso acontece, diz que a linguagem é case sensitive, ou em português, sensível à caixa. Apenas são muito importantes e não devem ser esquecidas. Toda vez que abrir aspas, não esqueça de fechá-las. Se esquecer, o programa não funciona. Parênteses não são opcionais em Python. Não remova os parênteses do programa e preste mais atenção ao abrir e para fechar. Espaços são muito importantes. Comentários em Python. Em Python, tem duas maneiras de incluir comentários ao longo dos programas. Pode usar 3 apóstrofos ou sustenido. Como é que tá até aqui para vocês? Então, ó, print, olá mundo. Tá vendo? Vai sair olá mundo para o usuário. Só que o que colocar nesse ícone aqui do jogo da velha, ou 3 apóstrofos, fica como um comentário. O que isso quer dizer? Que ele não vai interpretar. O que isso é importante? Pô, vou programar aqui. Eu já fiz muito isso. Aí você coloca um monte de raciocínio teu. Aí trabalham 3, 4 pessoas junto. Aí depois outra pessoa pega aquilo ali para poder entender ou continuar, ou atualizar. Ela não entende nada. Porque o raciocínio é teu, cada um tem um raciocínio, né? O importante é ser o resultado. E aí, quando você tem a opção de colocar o comentário, você vai colocando lá. Aí vamos supor, eu coloco o jogo da velha. Ah, essa variável foi criada para armazenar isso, isso e isso. Tá entendendo? Você vai comentando o que você está fazendo. Aquilo não vai ser interpretado, mas fica como um histórico. Fica como um histórico, tá? Fica como um código documentado. Comentário em várias linhas, aí vai. Tipo de dados. Isso que eu acho que pode cair, tipo de dados. Tipo assim, eu tenho uma variável que é a letrinha que vai guardar o valor. Pô, essa variável ela pode ser inteira? Pode ser inteira. Então, se eu defino uma variável como inteira, ela só vai armazenar valor inteiro. Não pode colocar outro. Float, ponto flutuante? Pode. E por aí vai. Os que mais pedem inteiro, float, string e esse booleano. São os 4 que mais pedem. Normalmente em prova. Inteiro, float, string e booleano. Beleza? Quem leu e tá com a apostila impressa aí já tá marcando, que eu tô falando que é o que mais cai. Então, vamos supor, o tipo de uma variável pode mudar conforme o valor atribuído. Exemplo, A recebe 1, B recebe 1. Só que, olha só, esse A, quando recebeu 1, por isso que eu tô falando, quando olhar o código, entenda em português o que é. Ele recebeu 1 com aspas. Se recebeu com aspas, não é número, é texto. Tá entendendo? Já é um texto. Aí eu tô pedindo para somar um texto com um número. Vai dar merda. Ó, já deu merda aqui. Você não pode somar letra com número. Conseguem entender isso aqui que ele disse? Conseguem entender? Vamos supor, a prova poderia vir isso. E te perguntar se vai dar certo ou errado. E você, pô, não vai, porque eu não posso somar inteiro com número. Entendeu? A linguagem Python permite usar L minúsculo com os números do tipo long, mas é recomendado usar apenas L maiúsculo para evitar confusão. Python exibe os inteiros longos com L maiúsculo. Conversão de tipos numéricos. Posso converter. Posso converter. O usuário vai digitar qualquer coisa e eu sempre vou converter para um número inteiro. Para que é isso, Gabi? Vou dar exemplo para o Excel, que é o mundo de vocês. Vocês tentem dar exemplo com o mundo de vocês, que fica mais fácil. Vocês me mandaram lá a nota de vocês para eu gerar o ranking. Aí tem gente que colocou assim, não fiz. Gente, às vezes eu fico pensando assim, por que a pessoa faz isso comigo? O cara vai ser um policial federal. Aí eu tá lá assim, quanto você tirou? Aí a pessoa responde assim, não fiz. Ela respondeu uma string aonde era para responder o quê? Um inteiro.
Vocês conseguem entender isso? Aí eu na mão coloquei 0. Eu na mão converti uma string para um inteiro, senão ia cagar meu ranking com aquela palavra lá no meio. Não respondesse, não fez, não responde, caramba. E aí, vamos supor, tá lá assim, qual sua nota? Vou colocar aqui no chat. Qual sua nota? Aí a pessoa responde, não fiz. Isso é texto, não é nota. Aí a pessoa responde assim, 58,57. Eu não sei como que conseguiram fazer isso. Porque, tipo assim, você acerta tantos, erra tantos, diminui, é a líquida. Não tem como a líquida dar um número quebrado nesse nosso simulado. Mas mesmo assim, alguém respondeu isso. Aí, o que eu fiz? Quem respondeu? Não fiz. Pus 0. Quem respondeu 58,57? Pus 58. Isso é um processo humano. Eu fazendo isso, para não atrapalhar o meu ranking. Mas se fosse na linguagem de programação, um programa bonito aqui, todo visual, que o cara coloca a nota dele, já gera ranking automático. Já pensou? Eu posso pensar nisso no futuro. Aí eu vou falar com o programador, olha só, acredite ou não, quando você pergunta a nota, tem gente que digita texto. Ele não acredita. Aí ele vai colocar, vamos supor, se receber texto, então 0. Entendeu? Como é que o cara tem... Por que o cara tem que programar? Se receber com vírgula, então converte para inteiro. Inteiro X. Então, por isso que existe a conversão. A programação é para chegar num resultado e também para pensar em todos os erros possíveis que o usuário vai fazer. E tentar fazer o quê? Trabalhar em cima desses erros. Converter em acerto. Beleza? Só para vocês entenderem por que a importância do converter. Porque às vezes você não quer trabalhar com float, que é o quebrado. Você quer trabalhar com int, que é o inteiro. Ou então não pode ter string ali, tem que ser só número. Beleza? E acredite, sempre tem alguém que faz errado. Então é dever do cara que está programando, do analista lá, do programador, fazer as coisas à prova de qualquer erro. Beleza? Tem que ser assim. E aí vai indo, tá? Python suporta diversas operações com marcadores. A tabela 7 apresenta os principais. Números decimais. Além do uso do porcentagem, é um marcador de posição, ou seja, serve para sinalizar onde Python deverá inserir um número quando deseja imprimir. Beleza. Aqui vai... Você tirou tanto na prova. Vamos passar isso aqui. Ó, você sempre vai pensar em como funciona na sua mente, que é o algoritmo, matemática tradicional, como funcionaria isso no programa. Você já sabe que existem variáveis com vários tipos, que elas recebem valores ou recebem outras fórmulas. Beleza? Só isso aqui já foi um cursinho de programação de 10 horas. Doideira, né? 20 minutos já falando coisa pra caramba. As funções matemáticas. Isso aqui eu aconselho dar uma olhadinha. Tá? Tipo assim, ABS é uma coisa que cai. Deixa eu ver o que mais aqui pode cair. Aqui é bom dar uma olhadinha. Isso aqui pode cair, ó, raiz quadrada. Só que se você não souber, tenta acertar antes de você ler, pensando assim, ah, isso aqui em inglês é isso. Será que é isso? Tá entendendo? A linguagem de programação, como ela é em inglês, às vezes você só traduzindo para o português, você já acerta. Dá uma olhada nessas funções, porque podem cair, tá? Podem cair essas funções. Isso aqui, ó, eu olho por isso aqui e o sentimento que me vem é... Pulei, já era, não quero nem saber disso. Algoritmo de seleção, estrutura de seleção alinhada. Isso aqui tudo pode pular, pode pular. Isso aqui você pode saber. Tem que saber, na verdade. Tá? Porque maior é maior. Maior ou igual é maior ou igual. Isso pode ser uma pegadinha, uma questão. Entendeu? Sim? Isso aqui, ó, tá comparando. Igual. Ai, Gabi, por que não usa só o igual para comparar? Porque muitas linguagens de programação, quando você coloca o igual, recebe o valor, ao invés de comparar. Tá entendendo? Então tem que colocar dois iguais para comparar. Menor ou igual, diferente. Essa tabela aqui, ó, pode marcar aí no seu material. Quem imprimiu, quem não imprimiu, tá anotando numa folha que eu tô falando, né? Operadores relacionais. Saber. Tem que saber isso aqui. Beleza? Então tá, vamos lá.
Se condição, bloco de código verdadeiro. Se média igual a 5, então aprovado. Só que, cara, o Python, eu só no dia que eu baixei essa apostila que eu li um pouquinho, depois não li mais. Tô lendo agora junto com vocês. Python é diferente de outras linguagens, tipo assim, eu já programei em C, PHP e Java. Visual Basic. Acho que isso nem existe mais. Mas, tipo assim, era tudo muito assim, grande, muita coisa, muito código. O Python fala assim, é isso? Parece que tá escrevendo no próprio português, tá entendendo? Tipo assim, o português depois traduz. Tipo, se isso, então isso. Pronto. Ó, A vai receber um valor. B vai receber um valor. Se A menor que B, então, esse 2 pontos, circula e escreve assim, então, que fica somente fica fácil de entender. Se A menor que B, então, o primeiro valor é menor que o segundo valor digitado. Print, lembra? Print minúsculo, sempre tudo minúsculo. Tchau. Aí lá no outro tinha que fazer um monte de coisa, tinha que colocar um monte de ponto e vírgula, era muita coisa. Aqui eu achei muito simples, muito pequeno. Entendeu? Então ela vai aparecer para o usuário digitar um valor, input, porque vai vir de fora. O usuário vai digitar, vai entrar como inteiro. Se o usuário digitar 58,5, vai entrar como 58. Já está convertendo para inteiro. Nesse exemplo, ele está usando várias coisas que a gente já falou. B vai ser um outro valor e também vai ser convertido para inteiro. Então, eu tenho uma variável chamada A guardando um valor inteiro, uma variável chamada B guardando um valor inteiro, e depois eu uso uma estrutura C, então. If, 2 pontos. 2 pontos, então. E o C não? Normalmente é else, não sei no Python. Vamos ver. Continuando aqui, else. Tá vendo? Muito simples de entender o Python. O primeiro valor é menor que o segundo valor. Se não for assim, então tchau. Eu poderia colocar, se não for assim, o segundo valor é menor que o primeiro valor. Eu poderia escrever de novo, né? Então, o C e o C não é muito legal para aprovado e reprovado. Esse if e else, eu acho importante vocês entenderem, tá? Pode cair. Ainda tá num nível de compreensão que dá para entender e dá para cair. Agora, isso aqui é uma coisa dentro de outra. Uma coisa dentro de outra. No Excel a gente já fez isso. Que é tipo assim, se o cara tira de 5 para cima, isso tinha algumas escolas. Tipo assim, se o cara tira de 7 para cima, aprovado. Se ele tira de 5 até 7, ele vai para recuperação. Se ele tira abaixo de 5, ele está reprovado. Tem mais do que 2C. C. Ou então, se 10A, se 9B, se 8, conceito C, entendeu? Tem várias situações para poder analisar. Gabi, o Python trabalha todas as funções presentes no Excel. Vi uma questão assim, não tinha comentários. Trabalha. Porque o Python trabalha com qualquer coisa que você possa imaginar. Toda linguagem de programação trabalha com qualquer coisa. Ela faz qualquer coisa que tem que se fazer. Aí você pensa em qualquer sistema. Tipo assim, vou pensar num sistema de farmácia. Vou pensar num sistema de locadora. Vou pensar num sistema de notas. Vou pensar num sistema de um hospital. Para um sistema funcionar, existem vários códigos que tem que executar qualquer coisa que o usuário queira. Então, ele vai ter que executar qualquer coisa de Excel. Por quê? Porque o Excel foi feito numa linguagem de programação. Então, para ele funcionar do jeito que ele funciona, existem códigos de programações que fazem o que você precisa que seja feito. Só que isso você não enxerga, está tudo por trás. Beleza? Gabi, o Python não usa chaves e ponto no final de classes e de linhas. Também não vi. Por isso que eu estou falando. O Python parece que eles pegaram as linguagens de programação, fizeram uma coisa muito enxuta, próximo do português, facilitando demais. Porque antes a gente esquecia de pôr ponto e vírgula, dava erro. Ele não pede ponto e vírgula. Como é que ele entende que a linha acabou? Fiquei impressionada com isso também. Condicional dentro de condicional. O else é o mesmo que não escrever nada numa interação? Não, o else é um outro... Como é que eu posso explicar? É o falso. Porque o C, então, ele trabalha com verdadeiro falso, tá? No Excel a gente vê bem isso. Por exemplo, se média é maior que 5, então aprovado. O C, então, é verdadeiro ou falso, beleza? Foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Aprovado. Se não, reprovado. Foi falso. Foi falso que ele tirou maior que 5. Reprovado.
O else, na verdade, é a segunda condição. Se a primeira não foi atendida, então faça a segunda, que na verdade é o se não, e é o falso. Isso vocês já viram no Excel, tá? E tem um condicional no incondicional. Beleza? Ai, Gabi, não tô entendendo nada. Volte uma casa. Estude Excel e estude programação. Falei para poder estudar antes. Aqui era só aquele, né? Aquelas dicas. Mas tá valendo a pena? Vai lá pro Deodato me contratar para gravar o módulo lá de Python. Quem assistiu o módulo de Python lá? Não consigo entender nada. Aqui já foi melhor. É porque eu sou um pouco competitiva. Eu quero falar pro Deodato que eu dei uma aula que foi muito melhor que o professor dele para ele me contratar. Beleza. Horroroso. Nossa, eu falei tanto com ele. Ah, tô em Porto Alegre, não vou ter como regravar. Eu falei, agora eu vou ter que dar aula para eles, porque eu que assumi o compromisso. Vamos lá. Se o número menor que 0, lembra? Pensa em português. E outra coisa, eu não quero ensinar programação para vocês. Eu não tenho esse preciosismo. Eu só quero que crie um raciocínio para acertar a questão. Então, se um cara da área ver isso aqui, vai falar assim, falou um monte de merda. Não tem problema. O importante é criar um raciocínio para acertar a questão. Tá entendendo? Só isso. Ó, se o número menor que 0, o número digitado é negativo. O número digitado é negativo. Se não, é um C dentro de C. Se não, se o número maior que 0, o número digitado é positivo. Se não, o número é 0. Então, olha só, eu vou até pegar isso aqui, vou ver se dá para copiar, vou jogar aqui no Word. Quero que vocês entendam isso aqui, porque o que eu quero? Que vocês, se cair questão de código, vocês raciocinem o que está acontecendo. Se vocês conseguirem fazer isso, um número inteiro, então o cara vai digitar um valor, input, né? O cara vai digitar um valor, vai pegar da caixa de texto, vamos supor, aparece um alerta, pum, digite um número. Um usuário vai digitar um número, input, o programa vai pegar daquela caixa de texto o número, vai converter em inteiro e vai armazenar numa variável chamada número. Poderia ser A, X, o que fosse. E aí ele vai começar a analisar. Esse número é menor que 0? Aí você tem que pensar, quais são as opções? Eu posso ter um número menor que 0. Eu posso ter um número maior que 0. Eu posso ter um número igual a 0. Lembra que para comparar são 2? Então, vamos supor que você fosse contratado para fazer esse programa. Primeira coisa, você ia pensar assim. Você nem ia pensar if, else, você nem ia pensar isso. Você ia pensar assim. O número pode ser menor que 0. O número pode ser maior e o número pode ser igual. Como que eu faço agora para o programa entender isso e analisar? Pô, eu posso fazer assim. Se menor que 0, eu vou lá imprimir na tela. Menor que 0. Se não, ele é maior. Né? Pô, mas eu tenho uma terceira condição. Então, não serve só o C e o C não. Porque eu tenho uma terceira condição. Então, eu vou ter que ter um C dentro de C. Se menor que 0, então, eu vou imprimir lá menor que 0. Se maior que 0, eu vou imprimir que é maior que 0. E o se não, é a terceira condição que sobra. Pô, só sobrou se for igual a 0. Então, é 0. Então, traduzindo isso para o programa. Se o número for menor que 0, imprima na tela, o número digitado é negativo. Ok? E se não for menor que 0? Aí eu vou ter outras duas situações. Se o número maior que 0, o número digitado é positivo. Se não, o que sobra é ser 0 mesmo. Beleza? Conseguiram entender isso aqui? Sinceramente, conseguiram entender? Então, esse é o raciocínio que eu quero que vocês levem para a prova. Vocês olhem para aquilo, pensem em português e pensem na lógica que está por trás daquilo. Tá bom? Beleza? Tá. Se tiver alguém aqui da área de programação que quiser ajudar, pode ajudar, tá? Porque eu tô pegando a apostila agora com vocês. Então, vamos lá.
Então, o que eu quero? Eu já falei algumas coisas que, para quem imprimiu, foi marcando o que é importante. Que você saiba bem a estrutura if-else e que você saiba bem a estrutura if-else, if-else. Beleza? O se, então, se, então, se, então. Ou seja, duas condições. É um se, então. Três condições. São dois se, então. Um dentro do outro. E eu poderia colocar vários se, então. E é uma loucura. Gente, é uma loucura. E eu lá lembro quando eu estava começando programação, só sabia fazer se, então, fazendo uma loucura. Aí chegou um colega meu super mais experiente, fodarástico. Eu achava aquele cara muito fera no que ele fazia, gente. Aí ele só fez assim, cara, tem uma estrutura que se chama for, que é para. Eu falei, como assim? Você não precisa fazer nada disso. Você fala assim, para isso, isso, para isso, isso, para isso, isso. Aí ele refez, o troço ficou pequenininho. Eu não acredito. Não acredito. Então, tipo assim, tem várias maneiras de você fazer alguma coisa em programação. Tem várias estruturas, tá? If. Pode haver zero ou mais partes e a parte do else é opcional. A palavra if é uma abreviação para else if e é útil para evitar o uso excessivo de recursos. Beleza? Então, uma outra maneira. Depois a gente lê isso aqui com calma. Isso aqui eu nunca vi, eu não quero ver agora, depois a gente lê com calma. Beleza? Sendo sincero. Mas parece que abreviou ali uma outra forma de fazer. Operadores lógicos. Not, and, or. Isso cai demais. Tá? Aí vai vir, pô, tabela verdade, Gabi. Quase isso, cara. Tem quase a tabela de verdade em programação. Aqui, ó. Aí não tem problema, vocês já sabem, né? Pode misturar, ainda mais que a CESP adora fazer interdisciplinar, né? Pode misturar. Se chover e relampejar, eu não saio. Somente quando houver e relampejar ao mesmo tempo. Apenas uma possibilidade. Então, isso aqui vocês vão dar uma lida com calma. E eu quero que vocês entendam o exemplo, tá? Pô, se salário maior que 100 e salário menor que... Se salário maior que 180 e menor que 800, então salário válido para financeiro. Você pode fazer dois critérios a serem analisados dentro do seu. Por exemplo, se média maior que 5 e comportamento igual a bom, tá entendendo? Dois critérios a serem analisados dentro do seu. Bom? Vamos passar rápido, que isso aqui para vocês é simples. Vocês já estudam RLM. Algoritmo com repetição. Isso é importante. Sublinha isso aqui, ó. Enquanto. Início. Enquanto alguma coisa existe, faça outras coisas. Fim. A repetição encerra quando a condição for falsa. As instruções a serem repetidas podem nunca ser executadas, porque o teste é no início da repetição. Vocês não estão entendendo nada agora. Quando vier o exemplo, vocês vão entender. Enquanto. Então, vamos lá. O while. O enquanto é igual ao quê? Igual ao while. Agora vocês vão entender, tá? A gente já está falando de repetição. O while é um comando que manda um bloco de código para ser executado enquanto uma condição não for satisfeita. Vou pegar esse aqui e vou jogar no Word para explicar melhor para vocês. X é igual a 100. Beleza? X é igual a 100. 100. Para a gente entender o que está acontecendo. Enquanto x maior que zero, imprima x é maior que zero. Beleza? E x é igual a x menos 1. O que a gente está fazendo aqui, né? A gente poderia fazer diferente, né? Isso aqui é muito bom para fazer fatorial. Tipo assim, quanto x menor que zero, x vezes x menos 1. Tá entendendo? Mais ou menos assim? Tipo, o que é fatorial de 5? Fatorial de 5 não é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Então, vamos supor, x é igual a 5. A gente quer calcular fatorial de 5. Ó.
Algoritmo para fatorial. Mas vamos supor que fosse assim, x, int, input, blá, 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 que o usuário vai digitar um número, tá? Vamos supor, inteiro, input, não me lembro lá. Digite um número. Aí o cara digita. Enquanto x maior que zero, só que ao invés de imprimir, o que que a gente faria? Vamos supor, tá? X é igual a x vezes x é igual a x vezes x menos 1. Tá entendendo o raciocínio? Sim ou não? Beleza. Depois, quando acabar tudo isso, né? Ele imprime o resultado. Então, o número entra em x. Entrou qualquer número. Enquanto esse número for maior que zero, ele vai multiplicar por ele menos 1, por ele menos 1, por ele menos 1. Quando for atingir o resultado, só que aqui vai ter que ser assim, ó. É isso mesmo, por ele menos 1, por ele menos 1. E quando atingir o resultado fatorial, ele dá o resultado. Beleza? Mas eu vou tirar isso aqui e vou pro exemplo que está na apostila. Está muito mais simples. X é igual a 100. Enquanto x maior que zero, imprima x maior que zero. X é igual a x menos 1. O que vai acontecer? X é igual a 100. Enquanto x maior que zero. Ah, se o x é igual a 100, então ele é maior que zero. Imprima x maior que zero. X maior que zero. Ele vai ficar imprimindo x maior que zero, x maior que zero, x maior que zero. Todas as vezes que passa, é uma repetição. Todas as vezes que passa ali, x maior que zero, vai ficar um monte de linha assim, x maior que zero, vai aparecer o Simpson, né? A mesma frase toda a vida, x maior que zero, x maior que zero. Quando for menor, ele, pum, para. Sai do while, sai da repetição. Foi atendida a exigência, digamos assim. Então, olha só. É um C muito mais elaborado, porque é um C repetitivo, quase infinito. Ele fica rodando a condição até isso ser verdadeiro? Quando que ele sai? Quando ele para? Quando isso for o quê? Verdadeiro ou falso? Para ele parar de executar isso, tem que ser verdadeiro ou falso a condição? Falso. Falso. A condição é verdadeira, faz. Verdadeira, faz. Fica ali rodando, tá? Isso é legal para calcular, é fatorial. Beleza? Então, é uma estrutura que eu quero que vocês estudem, o while. Como que eu falei aqui, vocês já conseguem ler de novo essa apostila, só tem 55 páginas, pelo amor de Deus. Vocês vão conseguir, tenham fé. Resposta de exemplo prático. Aqui vem vários exemplos, tá vendo? Tenta pensar assim, sempre em português, tá vendo? Pensa assim, em português, que depois vai ficar mais fácil. Acabou.